O Flávio Bolsonaro está correndo um grande risco de vida. Ele fez algo que nenhum ex-presidente e nem o próprio presidente brasileiro teve coragem de fazer. Ele fez algo que nem o próprio pai dele, enquanto estava na liderança do país, estava como presidente, conseguiu executar. Ou seja, o risco que ele está nesse exato momento é exponencialmente maior do que o risco que o pai dele corria na época da facada. O que eu quero dizer com a palavra risco? O nível de indivíduos com interesse de fazer um ataque kamikaze ou investir muitos recursos para queimar o arquivo, liquidar, executar um candidato à presidência. Porque se o Flávio subir, na teoria, o que se imagina, sem você precisar ser um gênio, é que ele vai caçar de forma brutal indivíduos que detêm um alto poder da nação brasileira. E eu não estou falando do Lula, eu não estou falando do PT. Esses não são os maiores inimigos do Flávio nesse exato momento. O último passo que ele deu alinhou ele como alvo de uma organização muito mais poderosa e que sim, pode estar não estou afirmando, pode estar completamente alinhada com esses indivíduos que eu acabei de me referir. Esse vídeo vai ser diferente. Eu vou fazer um compilado, uma construção de notícias, dados e informações para você chegar na mesma conclusão que eu, ou você falar o porquê que não faz sentido essa minha afirmativa, que o Flávio está correndo risco de vida, e vou até acrescentar, e está sendo negligente. O último que cometeu esse erro da negligência foi o Miguel Uribe, lá da Colômbia, e infelizmente ele não está mais entre nós. Então presta bastante atenção, vamos começar com o pé direito, porque o conteúdo é extremamente sério e eu gostaria muito também que você comentasse se você gosta ou não desse formato. Então ao decorrer do vídeo, no final, se você conseguir comentar se você gostou desse formato, de um tema praticamente único e focado em explicar uma tese, ou seja, um ponto de vista que poderá acontecer, também como uma forma de alerta aí para as pessoas começarem a se atentar e se precaver desse risco que, na minha humilde opinião, é extremamente relevante, e eu vou te mostrar a partir de agora o porquê. Lembra de curtir e se inscrever para a gente conseguir alcançar os 100 mil inscritos, que falta pouquinho, conto contigo. Vamos começar com algumas informações interessantes. Governo Lula terá bases em São Paulo e Rio de Janeiro contra o crime organizado. Floriano, o governo Lula está fazendo um bom trabalho contra o crime organizado? Sim. Como assim, Floriano? Sim. Nos últimos 12 a 16, 18 meses, ele está fazendo um trabalho de ascensão exponencial, de apreensão de droga, de operações de forma incrível. Só que quando ele começou o governo, tudo desgringolou. Eu vou mostrar alguns gráficos. Mas agora ele está fazendo um bom trabalho. Por que ele está fazendo um bom trabalho? E por que eu estou falando que é do governo Lula? Porque está acontecendo sobre a gestão do governo Lula, e é assim que você separa os eventos. Se algo acontece dentro do mandato do Lula, a gente associa que é da gestão. Eu acho que não é diretamente uma ordem dele, mas ele está cedendo à pressão internacional e a toda aquela marionete que ele criou dentro das instituições brasileiras, ele já perdeu um pouco o controle de algumas células da Polícia Federal que estão fazendo esse excelente trabalho. Mas essa pressão internacional está gerando esse resultado que a gente pode considerar positivo, porque está tendo uma ascensão em todos os indicadores de caça às drogas e caça às organizações criminosas nos últimos 12 a 18 meses, perfeito? Esse é um fato relevante. Mas entenda, eu não interpreto que isso seja por vontade do presidente da República, tá? E depois que aconteceu a classificação, depois que aconteceu a pré-classificação, começou mais operações. Agora classificou de vez e começou a acontecer algumas coisas estranhas. Empresas começaram a vasculhar os seus dados para saber se tem algum tipo de relação com crime organizado. Mas antes eles não deveriam ter feito isso. Antes isso não era crime no Brasil, você ser uma ferramenta de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Pelo que parece, as empresas não tinham medo, mas agora tem. O Lula enviou uma equipe de patetas lá para os Estados Unidos para tentar reverter isso. Chá de cadeira. Janones e aliados vão aos Estados Unidos para defender nossos criminosos, mas são ignorados por autoridades. O Janones fez videozinho gritando, falou que fez e aconteceu nos Estados Unidos, que conversou, que revelou quem que era o Flávio Bolsonaro, que entregou dossiê e os caramba quatro, mas não saiu nenhuma nota oficial dos Estados Unidos. Eles foram completamente ignorados, devem ter sim falado com alguém, mas ninguém relevante, ninguém que vai ter impacto. Mas isso aqui é o desespero do Lula de reverter. Mas falando, como que ele está querendo reverter algo e ao mesmo tempo a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho? Porque a Polícia Federal, um pouco antes da Lava Jato,
Jato e durante a Lava Jato e o pós-Lava Jato, se demonstrou um órgão que possui sim células independentes de investigação. Ou seja, hoje existe algumas partes dentro da instituição da Polícia Federal que conseguem rodar sem grande influência direta política e principalmente sem grande influência do presidente. Mas sim, pode estar respondendo a pressões internacionais, pelo menos essa é a minha tese. Agora vamos começar realmente a entender parte a parte do que está acontecendo no Brasil. Dinheiro e excesso explica a infiltração do PCC nas eleições, diz PM. Entenda o que está acontecendo. Durante o encontro anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado nessa quinta, dia 15/8, o coronel afirmou que os lucros obtidos pelas facções com o tráfico de drogas quadriplicaram na última década. Essa matéria aqui é de 2024, tá? Só para todo mundo consolidar, porque esse ano é relevante. 2024 foi uma virada de chave. Não sei exatamente o porquê. Será que foi por causa do Trump? A gente vai ter um bom indicativo disso daqui a pouco. O que mudou foi que o tráfico internacional de drogas, de 2014 em diante, eles estão capitalizados e a dinâmica mudou. Tenho que reconhecer que mudou. Tem dinheiro para financiar campanhas, disse ele. Segundo ele, o PCC está com dificuldade para lavar o dinheiro do tráfico em operações lícitas, tamanho o volume de recursos movimentados pela facção. É muito dinheiro. Tanto é verdade que não é nem estratégia mais inteligente, porque eles estão se expondo. Ter uma série de contratos públicos expondo integrantes da cúpula do PCC, afirmou. Talvez seja excesso de confiança, completou. O que ele está querendo dizer aqui? Que o PCC entrar em licitações públicas, começar a cooptar políticos, chama muita atenção. Não é saudável para eles, mas eles estão executando. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro e eles precisam lavar em lugares que movimentam muito dinheiro. Eles já tinham saturado a questão de posto de combustível, estava com mais de 1.000 postos de combustíveis, já tinha padaria, já tinha supermercado, tinha tudo que movimenta muito volume financeiro, sem grande justificativa, já tinha evento, já tinha influência, tinha tudo. E eles tinham que entrar no maior movimentador financeiro do Brasil, que é o governo. O governo movimenta muito dinheiro com licitação. Então eles tiveram que entrar ali para limpar. E aí eles começaram a cooptar. Só que essa não é a melhor estratégia. Isso é uma medida desesperada para limpar muito dinheiro que eles estão ganhando. O coronel citou como exemplo a investigação do Ministério Público de São Paulo sobre o transporte público na capital paulista. Em abril deste ano, dirigentes das empresas Transwolf e Upbus foram denunciados por suspeita de integrar um esquema para lavar dinheiro do tráfico de drogas do PCC. Sobre o fato dos contratos públicos se tornarem mais uma fonte de renda para o PCC, Lopes disse que a facção paulista trilha o caminho das máfias italianas. Se não fizer nada, esse é o caminho. Em alguns momentos, a gente não vai saber mais o que é crime e o que não é crime, disse. Por exemplo, já tem integrantes importantes da cúpula que estão atuando em empreitada criminosa importante que não tem antecedente criminal. Ou seja, fica muito mais complexo você ir atrás. Por que eu mostrei essa matéria? Qual que é a moral da história? A moral da história é, eles ficaram grandes demais. Eles conseguiram se inserir nas campanhas políticas de forma relevante, criaram um fundo para isso, e o volume de faturamento que a gente está falando é de 146 bilhões. Crime organizado fatura 146 bilhões em negócios legais no Brasil, diz Fórum de Segurança Pública. Ou seja, eles entraram em tanto lugar que estão conseguindo alcançar um faturamento extremamente relevante nas partes legais. Isso aqui não é a questão da droga. Eles estão usando tudo isso para conseguir limpar parte do dinheiro da droga, porque isso não está sendo suficiente para limpar. E esse dinheiro vem do mercado interno brasileiro, quanto do mercado internacional, da exportação de substâncias, que é o real motivo que o Trump entra no Brasil e classifica como grupo de terror, porque isso está impactando a saúde americana. Teve um ano, acho que faz uns 3, 4 anos que eu olhei esse dado, faz 2 anos que eu olhei esse dado, que a questão dos entorpecentes tinham matado mais de 80 mil americanos, ou seja, é muito relevante, e por isso que a gente vê o Trump nessa guerra de forma tão engajada contra as drogas. Só para você entender o tamanho do movimento do PCC, Banco do PCC movimentou 8 bilhões para financiar políticos e crime organizado. Isso foi encontrado em 2024 e isso aqui foi na campanha de meio de mandato, ali em 2024, ou seja, para prefeito. 8 bilhões, meus amigos, através de uma fintech. Agora entendeu qual que era o risco? O maior risco do sistema financeiro? Não era o risco para o Bradesco, não era o risco para o seu banco, não era o risco para o Nubank, é o risco para as fintechs que fazem a máquina girar. Entenda que a queda do mastro
Master teve um impacto de opinião pública, teve vários impactos, mas um dos impactos que ninguém fala é o delivery de dinheiro físico. Você entregava dinheiro físico em qualquer lugar do Brasil, isso são relatos da Fórum. Você entregava dinheiro físico em qualquer lugar do Brasil com uma taxa de 5% e não importava se era legal ou ilegal o dinheiro, perfeito? Você só pagava e o dinheiro era recebido. E isso foi utilizado muito, pelo que tudo indica, nas últimas eleições. Por quê? Para você comprar voto, não estou falando que isso acontece no Brasil, só um devaneio aqui, segundo a reportagem da Fórum, tinha esse delivery. E aí, na minha suposição, esse delivery era utilizado para você influenciar votos, mas minha suposição sem acusações. Quando você desmonta essa máquina, o que acontece? Você coloca um alvo gigante nas costas de quem vai fazer essa operação manual, porque a compra não vai parar, meus amigos. A máquina está rodando, eles estão enchendo o caixa, ou seja, vão executar. E tem um segundo ponto, a queda do INSS. Por que o INSS caiu antecipadamente, não na cara do gol? Já queria danificar mais. Porque na cara do gol, todo aquele dinheiro que estava sendo subtraído, sacado dos idosos e deficientes do Brasil, estariam sendo injetados dentro da máquina. Como a operação aconteceu antes, você paralisou a máquina, você não consegue pegar todos esses dólares, milhões e bilhões para jogar dentro da máquina nesse ano eleitoral. E aí a máquina começa a engasgar, que é exatamente o que está acontecendo. A máquina está engasgando. Olha que interessante. No último dia de campanha eleitoral desse ano, na data do segundo turno, lembrando que essa matéria aqui é de 2024, tá? Das eleições, o governador Tarcísio de Freitas, republicanos, disse que encaminharia ao Ministério Público cartas atribuídas a organizações criminosas orientando familiares de faccionados a votarem em Guilherme Boulos. Ou seja, meus amigos, a brincadeira é extremamente suja no Brasil. Mas, por algum motivo, isto está sendo revelado agora. Por que agora? E aí que vai ser a tese que gera a grande insegurança na existência do Flávio Bolsonaro. Operação mira infiltração do PCC em prefeituras de São Paulo, com financiamento de campanhas. Isso aqui já foi esse ano, 2026. E aqui ele vai descrever várias prefeituras, vereadores que tiveram aí incentivos financeiros vindo de lugares pouco honestos, vamos dizer, vulgo PCC. Operação policial mira prefeituras de São Paulo infestadas de integrantes do PCC. No estado governado por Tarcísio de Freitas, controlado pelos bandidos a partir da Faria Lima. Aí é Fórum, isso aqui é a revista Fórum, então ele vai dar esse foco. Mas o ponto é, teve operação da polícia contra prefeituras que estão sendo geridas pelo PCC. E a grande realidade é que o que sai nos boatos é que até agora não encontrou nenhum financiamento do PCC para nenhum partido de direita raiz. A gente teve já grandes suposições do PT, que teve uma vereadora presa, e também do PSOL, mas até agora, direita, nada. E aí eu reafirmo, existe uma viabilidade operacional e econômica gigante para fazer uma intervenção na candidatura do Flávio. E a intervenção é uma intervenção bem ilegal, se é que você me entende, e não é por meio judicial. Polícia faz operação contra a infiltração de PCC em prefeituras e eleições municipais. Foram cumpridos 5 mandatos de prisão temporária e 22 mandatos de apreensão. Isso aqui foi dia 27/4 de 2026, ou seja, extremamente recente. Mas entenda que essas notícias de grandes ações acontecem apenas agora. E temos agora a parte internacional, que o Brasil rejeitou o pedido dos Estados Unidos para declarar suas organizações, suas gangues, PCC e CV, como organizações terroristas. Isso aqui foi em 2025, quando começou aquele boato que ia caracterizar, virou piada, porque a direita pegou e falou, os Estados Unidos não ligam para o Brasil e tal, vocês são bobos, isso é coisa da direita só para alienar os bolsonaristas, as mulas, que eles gostam de xingar, né? E eles estavam mais uma vez errados, como sempre. Agora, presta atenção o que está acontecendo no Rio de Janeiro para você ter um panorama. O que eu gostaria muito que você se atentasse? Você percebe que em São Paulo está tomado. Rio de Janeiro você vai acabar de ver que tem coisas estranhas acontecendo. E isso você vê uma escalada. E eu vou te mostrar um gráfico logo a seguir que você vai ver uma aceleração, primeiramente na gestão Bolsonaro, de apreensão de drogas, de uma droga específica. Depois uma queda e depois uma retomada no crescimento. E aí que vem o ponto. Por que retomou o crescimento? Vou te explicar. Presta atenção nisso aqui. O Mano Vermelho já estava tendo negócios com a Al-Qaeda e com o Hezbollah. A nossa inteligência da Polícia Civil tinha algumas informações de inteligência e a Secretaria de Segurança começou a compilar todos esses dados. E foi feito um relatório com base em todas essas informações que nós entregamos para representante do governo americano. O que nós temos aqui no Rio de Janeiro é o seguinte:
1.900 favelas, a maioria com atuação do Comando Vermelho. Eles têm o total controle da população que mora nessas favelas, que hoje são mais ou menos 2,2 milhões de pessoas. Eles têm o total controle dos serviços concessionados dessa favela. No Brasil, nós temos 60 milhões de pessoas e 30% do território nacional nas mãos de facções criminosas. Se a gente for pegar a teoria geral do Estado, primeiro e segundo período de curso de Direito, quais são os elementos constitutivos do Estado? É o povo, o território, o governo e soberania. Em 30% do território nacional a gente só tem o povo, mas a gente não tem o território, não tem governo. Nós temos o governo, a governança territorial da facção. O Estado não tem mais soberania nesses locais. Quem exerce o monopólio do uso da força ali? A facção. Aí você vem para as práticas dessa facção. Como é que eles impõem ali o poder deles? Pelo medo. Em qualquer país do mundo, tirando o Brasil, para você classificar algum grupo como terrorista, não é pela motivação, mas pelo método, pelo resultado. Eles impõem o poder pelo medo, pelo terror. Cara, que quando a gente faz uma operação policial, o cara sequestra um ônibus, ateia fogo no ônibus, ele dá tiro no trem, ele dá tiro nas pessoas que estão passando na via pública para interromper a operação. Qualquer lugar do mundo, menos no Brasil, é considerado ato terrorista. Precisou que o governo americano reconhecesse uma situação que o governo brasileiro já tinha que ter reconhecido há muito tempo. Comando Vermelho. Vocês entenderam isso aqui? Então vamos lá, só para todo mundo ficar na mesma página. A gente tem o PCC com muito dinheiro tendo que entrar na política para lavar. O faturamento do PCC só em coisa legal está em 146 bilhões. Entenda o seguinte, faturamento é diferente de lucro líquido. Faturamento é, você pegou num posto de gasolina, você comprou 1 milhão de combustível, aí você vendeu 1 milhão e 300, ou seja, você teve 300 mil de lucro, aí no mês seguinte você vai ter que comprar mais 1 milhão. Você vai pegar aquele primeiro milhão e vai colocar de novo. Mas você só teve 300 mil de lucro. Ou seja, o que eles fazem? Eles entram em coisas que faturam muito, por exemplo, posto de combustível, e fazem várias práticas ilegais, compra posto ameaçando os outros e tudo mais, faz tudo isso que já é crime, ok? E eles colocam, vão imputando, por exemplo, o posto faturou 2 milhões, eles colocam que faturou 4 milhões, 4 milhões é para limpar o dinheiro do tráfico, entendeu? É mais ou menos isso. Então esse valor financeiro aqui não é volume líquido, é volume de faturamento, esse que tem capital de giro. Ou seja, 1 milhão durante um ano pode representar 12 milhões de faturamento. Porque você comprou, você vendeu por 1,3. Aí você colocou 1 milhão, só que é o mesmo milhão. Você não multiplicou 1 milhão por 12 vezes. No final você não tem um caixa de 12 milhões, você tem de 1 milhão mais o seu lucro. Consigo compreender? Eu tô querendo explicar isso para as pessoas conseguirem estar na mesma ordem, para dar ordem de grandeza de volume financeiro, que as pessoas normalmente não têm. Beleza. Aí eles simplesmente saturaram tudo que ele podia fazer com grande volume financeiro que não chamasse muita atenção, porque o faturamento dos caras anuais, em questão de lucro, já tem lugares falando que é 12 bilhões de reais. 12 bilhões para limpar. Aí eles têm 1.000 postos, não sei quantas padarias, tem tudo que você pode, hotel, tem tudo que você possa imaginar, tem aquela Cracolândia que ajudava a limpar também, volumes milionários, só que a gente tá falando de 12 bilhões. Tudo isso que eu falei pra vocês, limpa 2 bilhões, ainda tem 8, ainda tem 10 faltando. E aí eles entram nos contratos públicos, perfeito. Aí você viu o que ele acabou de falar aqui sobre as facções no Rio de Janeiro. Agora eu quero te mostrar esse gráfico. Entenda que esse gráfico fala de apenas uma droga, que é essa aqui, tá? Por que eu coloquei apenas uma droga? Porque se você pega várias drogas, ia acabar mudando a métrica. Tem uma droga que é pouco valorosa, mas muito pesada, que poderia distorcer. Então eu peguei só uma droga, que foi essa aqui, que é o negocinho branco, perfeito? Você percebe o negócio. Aqui em 2019, quando o Bolsonaro assume, você tem um recorde de apreensão, 104 toneladas. Depois você vem para cá 91, depois vem 90, depois 96. Mas você consegue entender que foi outra ordem de grandeza. 2016, 39, 46, depois 73, depois vai para 100 e poucos, cai um pouquinho e continua e sobe no último ano para 96 toneladas, perfeito? Isso de substância branca. Imagina quanto isso vale, tá? A gente está falando na casa de bilhões, muito provavelmente. Aí beleza, imediatamente quando ele perde a eleição, o que acontece? Cai 30%. E aí tem uma oscilaçãozinha para cima, praticamente irrelevante, beleza? Mas olha só quanto que foi em 2024, 74 toneladas. Vem acompanhando comigo, beleza. Agora, esse aqui é a origem desses dados, tá? É esse site a origem dos dados. Quero te mostrar algumas coisas aqui. Aqui você tem a apreensão de substância verde que fuma e substância branca que você aspira, vamos dizer assim. Você percebe que a partir de 2023, a substância branca dá uma quedinha, enquanto a coisa que fuma mantém lateral, ok? Beleza, vamos seguir.
Aí você tem esse gráfico aqui, ó, apreensão de substância branca em quilos, de 2013 até 2023. Isso aqui é dividido por locais, tá? Centro-Oeste foi o único que cresceu em 2023, Centro-Oeste. Todo o resto, Centro-Oeste caiado, tá? Goiás ali e tal. Ou seja, o único que subiu a apreensão. Subiu a apreensão ali e no Sul também subiu bastante a apreensão, em 2023. No resto, no Sudeste caiu, no Nordeste caiu de forma absurda e no Norte também caiu. O Norte caiu bizarramente, olha isso aqui, saiu daqui para cá, beleza? 2023, ano que o Lula assume o governo. E agora a gente vai para esse outro gráfico aqui, apreensão de coisa verde. Deu uma alta no Sul, Centro-Oeste lateraliza e cai no Sudeste. Perfeito, aqui você conseguiu ter um modo de grandeza. Tudo o que aconteceu assim que o Lula assumiu. Ou seja, teve uma tendência à queda. Tendência, não estou falando que tem nenhuma relação a isso, estou colocando uma possível tendência, beleza? Vocês puderam ver no gráfico. Agora vamos para outro dado. Em 2025, olha quanto que foi preso em 2025. 117 toneladas de substância branca. Ou seja, saiu de 74 aqui e ultrapassou o recorde do Bolsonaro em 2019. Agora eu te pergunto, Fernando, mas você não está fazendo uma correlação de governo? Então, por isso que eu estou afirmando que o governo Lula está fazendo um excelente trabalho contra as drogas, pelo menos nos últimos 12 meses. E aí você pergunta, mas como assim? Por quê? Não parece um pouco estranho? Se o cara assume e acontece essa queda, aí do nada começa a subir e consegue bater o recorde do Bolsonaro? E aí eu reforço para vocês que a pressão internacional está tendo algum tipo de efeito. E agora vem coisas acontecendo que se tem como consenso. No Rio de Janeiro, até o Tropa de Elite, o filme Tropa de Elite mostra muito isso. Existem os policiais corruptos no Rio de Janeiro. E os outros policiais sabem quem são esses policiais corruptos e ninguém faz nada porque nada acontece. Você vai lá, denuncia, o cara vai lá e te executa. E nada acontece por muito tempo. Mas agora está acontecendo. Olha essa operação aqui que aconteceu na Paraíba. Presta atenção. Boa noite. Boa noite. Uma operação nessa semana desmontou um esquema de corrupção policial na Paraíba. Um delegado e 2 investigadores foram presos. Vídeos e grampos telefônicos revelam como agentes montaram uma organização criminosa usando a estrutura do Estado. A reportagem é do Rodrigo Hidalgo. As imagens parecem mostrar mais uma abordagem policial de rotina. Uma viatura da Polícia Civil intercepta um carro em João Pessoa. Mas, segundo a investigação, o que aconteceu ali estava longe de ser uma ação oficial. O vídeo foi enviado de forma anônima pelas redes sociais e deu início a uma apuração que revelou um esquema de corrupção dentro da polícia. De acordo com o inquérito, os policiais que aparecem nas imagens usaram uma viatura oficial para abordar um veículo com drogas. Mas não houve qualquer registro da ocorrência nos sistemas da corporação. A carga teria sido desviada e revendida clandestinamente. Entre os presos na operação da polícia e do Ministério Público paraibano estão um delegado e 2 investigadores da Polícia Civil. De acordo com o inquérito, eles usavam a estrutura do Estado para desviar drogas apreendidas e revendê-las por meio de traficantes de confiança. Traficante de confiança é complicado, né? Os policiais todos acabavam praticando o tráfico de drogas, tirando drogas de uma facção, repassando para outras. Segundo a investigação, o esquema funcionava como uma empresa criminosa. Os policiais recebiam informações sobre cargas de drogas, faziam abordagens clandestinas e se apropriavam dos entorpecentes. O delegado Braz Morrone é apontado como um dos beneficiários dos lucros, mas nem mesmo dentro do esquema havia confiança. 2 investigadores combinaram de esconder do chefe o valor real de uma venda de drogas para ficar com uma parte maior do dinheiro. Quebras de sigilo telefônico e bancário revelaram uma movimentação de milhões de reais. De acordo com a polícia, o dinheiro era ocultado em contas de familiares e empresas de fachada para dificultar o rastreamento. Escutas telefônicas revelaram o grau de envolvimento dos investigados com o negócio do tráfico. Em uma das conversas, o investigador Everton Aires, conhecido como Bomba, diz que ganha muito mais com a venda ilegal de anabolizantes do que com o próprio salário. O cara que mais vende aqui sou eu. Porque eu fidelizo a clientela. Ele não tem que fazer, tem que fidelizar, pô. Ou seja, tá pegando tudo. O foco, obviamente, não foi os entorpecentes de bomba, foi a questão de outras drogas. Mas pegou tudo. Ou seja, algo diferente está acontecendo. E agora, preste atenção nisso aqui, porque eu achei muito, muito interessante, até para dar uma descontraída no vídeo. Preste atenção nesse comentário após esse fato. Olha aí. Olha aí, ó. Tem maluco? Ó, ele faz um comentário relevante. Filho, deixa eu falar com o senhor. Então,
Eu sabia que naqueles últimos dias teria a marca da besta. Agora a marca do jumento aí já é demais, me irrita não. É complicado, né? A marca do jumento é complicado. Vamos seguir. Só pra descontrair, vamos seguir o papo sério. Agora, o que a gente tem? A gente tem no Brasil o Flávio se posicionando de uma forma extremamente acertada, tá? Nós agimos e agora o PCC e CV são organizações terroristas. Isso aqui pra voto é uma delícia, parabéns ao Flávio, posta a fotinha, assume o mérito, as próprias redes sociais e também a própria grande mídia, incluindo o Globo, tá dando esse mérito pra ele, isso vai crescer voto, parabéns. Na questão de estratégia eleitoral, perfeito. Agora, na questão de saúde, eu já não sei dizer, tá? Petro afirma que a segurança do pré-candidato à presidência da Colômbia foi estranhamente reduzida antes do atentado. Miguel Uribe, ele foi executado em um atentado porque estava ganhando todas as pesquisas eleitorais e ele era de direita. E quem é o governador atual é o protetor de facção, Gustavo Petro. Ele fica defendendo, fala que são trabalhadores, a galera que faz desvio e venda de substância. Ele defende, parece até com outro candidato aqui da América Latina, outro presidente da América Latina. Perfeito, ele foi executado. Olha o que aconteceu com o concorrente, com o substituto dele, que também é da direita, que por sinal tudo indica que vai levar as eleições. Esse aqui é o indivíduo dando lá o comício dele. Ele está dentro de um aquário, tem proteção até no teto. Isso aqui é tudo vidro balístico, ou seja, a bala tem trabalho de alcançar ele. Quando ele sai dali, sai com escolta pesada, com aqueles escudos gigantes à prova de bala. Tem uma manta à prova de bala também que o cara fica carregando. Tudo isso porque ele entende o risco e também entende com quem que ele está desafiando. E a narrativa dele aí contra a violência, contra as facções, muito parecida com a do Flávio. E ele não assinou a classificação de terror da Colômbia. Ou seja, não foi ele que organizou o Trump colocar as organizações criminosas da Colômbia como grupo de terror. Mas ele já está com medo, ele já está operando atrás de vidro blindado. O Flávio, não. Aí eu te pergunto, por que o Flávio não está fazendo a mesma coisa? O pai dele sofreu um atentado, presta atenção. Isso aqui é o Flávio lá na questão da Marcha de Jesus. Não é relevante o que ele está falando aqui, que não é seu tema. O tema ele está exposto. Você concorda que ele está exposto? Ah, mas fizeram uma leitura. Não, amigo, não tem leitura. Tinha que fazer isso aí, ele tinha que fazer atrás de vidro blindado. Ele assinou... O que o Flávio fez? O Flávio assinou a classificação de grupo de terror das facções criminosas brasileiras. Não assinou? Não foi ele que foi nos Estados Unidos? Não é ele que tem a fotinha? Não estou criticando, acho isso excelente. Mas ele assinou, ele se tornou o maior inimigo das facções no Brasil. O Lula, em um discurso, falou que ele é um traidor e que ele deveria ser enforcado. É isso, pelo menos, que eu interpretei do discurso. Ele mesmo interpretou a mesma coisa porque ele entrou numa ação no STF. Ou seja, ele está falando que o Lula deu um salve, ele está dizendo que ele que organizou tudo para colocar as facções como organização criminosa. Ele pegou e falou que se ele ganhar, ele vai caçar como bichão as facções. Ele está falando tudo isso. E agora ele acha que uma facção que está faturando aí cento e poucos bilhões, que está tendo de lucro de 10 a 12 bilhões por ano, não tem condição de colocar ele para arrastar para cima, considerando que o próprio pai dele já foi alvo de atentado. Ah, Fulano, mas ele está usando colete. O cara da Colômbia, que a organização criminosa ela é mais fraca do que daqui, porque a nossa é a mais forte da América Latina, mais fraca, olha como que o cara tá fazendo campanha. O cara tá com vidro blindado até teto, eu pensei que isso aqui era vazado por cima, até bomba jogada por drone e os caras estão se precavendo. Ou seja, os caras estão num grau de operação gigante. Isso eu acho que é até benéfico para voto, se ele começasse a operar dessa forma, para ele, eu sou o grande inimigo das facções. Se ele se pôr dessa forma, ia puxar até voto. Mas eu nem tô falando pela ótica de voto, eu tô falando pela ótica da segurança e integridade dele, meus amigos. Para mim não faz sentido ele tá operando da forma que ele tá operando. Até gostaria de saber a sua opinião. Depois de todos os dados que eu te mostrei aqui, não faz sentido? E eu comentei no início, falei, o Lula está fazendo um bom trabalho, com aspas, melhor, no mandato do Lula, está crescendo as apreensões. Por quê? Pressão internacional. E é culpa de quem a pressão internacional? Vai tudo cair no colo do Flávio. Ou seja, me parece que pode acontecer um ataque e cada vez que ele cresce na questão das pesquisas, o ataque se torna mais provável.
Eu realmente, se pudesse dar uma sugestão para a campanha do Flávio, eu falaria, começa a proteger mais o homem. Vai ter ganho eleitoral e ainda vai diminuir qualquer risco. E vou reforçar minha pergunta para você me responder. Você acha que eu estou sendo precavido demais ou é um risco real? Na minha humilde opinião, eu estou falando aqui de um risco extremamente real, não estou sendo exagerado, pelo menos no meu ponto de vista. Agora, antes de terminar, eu gostaria que você ficasse atento a uma coisa muito importante. Entrar no meu grupo de promoção para você economizar muito. Olha só, temos tênis da Adidas de R$300 por R$161 e também temos manta de R$162 por R$74 para você realmente dormir quentinho e outro tênis da Adidas Elite mesmo, de R$400 por R$201. Ou seja, vale muito a pena entrar. No meu grupo de promoção eu acompanho todas as varejistas. Quando elas começam a queimar estoque, eu mando o link para lá com cupom de promoção e você consegue aproveitar grandes promoções. Para você entrar, o link está na descrição, fixar o primeiro comentário e aqui no QR Code. Daqui a pouco a gente começa a live. Um abraço, te aguardo lá.